Daniel capítulo 3. Nós começamos este culto falando sobre adoração. Nós sabemos de fato o que é adoração? Vocês acham que vocês sabem de fato o que é adoração? Teve uma aula hoje de manhã, né, irmão? Nós estamos estudando sobre adoração desde o início do ano, não é isso? Desde o início do ano nós estamos estudando sobre adoração e hoje teve a Escola Bíblica Dominical também falando sobre adoração. Nós vamos decorrer um pouco sobre a adoração. A adoração precisa ter um local. A adoração precisa ter um preparo. Às vezes sim, às vezes não. Mas preste atenção. A adoração não é algo que nós estamos tão acostumados como um louvor. O louvor também é uma adoração, mas não necessariamente em si é uma adoração só quando eu estou louvando. Eu posso adorar de diversas formas. Mas eu quero falar sobre uma verdadeira adoração. Nós sabemos que no Velho Testamento, a adoração, existia sim um local, existia sim um preparo. Quem aqui está lembrado de um homem que subiu, uma rainha queria tirar a vida dele? Quem lembra? Queria passar a espada nele, e aí eles fizeram todo um preparo, colocaram lá o que mesmo? Lenha, colocaram um monte de coisa lá e começaram a pedir a um Deus estranho. Foi preparado um lugar ou não? Foi feita uma liturgia ou não? O fogo desceu? Mas aí chegou um homem de Deus, usou o mesmo local e que ele clamou a um Deus, dos deuses, e o fogo, amém, queridos? Houve um local, houve uma preparação, houve uma liturgia, sim. E eu quero falar exatamente nisso, a adoração perfeita, um ambiente de adoração perfeito. Quando eu abro lá em Daniel capítulo 3, eu tenho a história de Daniel com Nabucodonosor. Todos nós conhecemos essa história, todos nós. Nabucodonosor dá lá uma ira nele, dá um trem nele, ele se deu um Deus para que pudesse adorá-los. E aí eu pesquisei que é interessante, esse Deus que Nabucodonosor faz para que pessoas o adorassem, era quase do tamanho do Cristo no Rio de Janeiro. Absurdo, né? A Bíblia fala que ele tinha 27 metros, e o Cristo Redentor tem 30, coisa pouca. Agora, como que esse homem faz uma estátua de ouro? É fato que não era ouro maciço, segundo os pesquisadores. Ele era algo revestido de ouro, mas 30 metros era coisa demais. Nabucodonosor pensa que Daniel e seus amigos iriam o quê? E aí eu quero que vocês reflitam muito sobre isso, sobre uma adoração fake. Nós vivemos num mundo onde o inimigo de nossas almas prepara sempre lugares, parece que é, mas não é. Na minha época, falava que era Denorex, não sei quem lembra disso aqui, parece que é, mas não é. Pastor Gilberto lembra disso? Denorex, parece que é, mas não é. O inferno, o inimigo faz isso continuamente com a gente. Lembra que o próprio diabo foi lá em frente de Jesus e falou: se você me adorar e se prostrar diante de mim. Olha a astúcia que ele teve. Dobra o joelho, me adora, e tudo que você está vendo eu te dou. O que ele tem? Nada. Mas se ele fez isso até com o próprio Jesus, que ele estava ali em momento da carne, porque ele era 100% homem, 100% Deus, ele estava jejuando e passando, ele não vai fazer com a gente? Também vai fazer. Ambientes, preparos e até mesmo sons
não pode te convencer de uma adoração verdadeira. Não pode te convencer de uma adoração verdadeira. E nós vamos ver isso aí. É uma estratégia milenar de Satanás isso. E olha o que ele fez. O povo de Deus estava ali em cativeiro. Estava ou não estava? Inclusive Daniel. E quais eram seus 3 irmãos, 3 amigos? Sadraque, Mesaque, amém. Não eram seus amigos que estavam lá? Mas tinha mais pessoas. Esses 4 foram escolhidos. Mas tinha mais pessoas em cativo ali. Ele sabia que essas pessoas estavam o quê? Acostumado com uma adoração. Quem que fez um bezerro de ouro para adorar? Não foi o seu próprio povo? Esse próprio povo fez o bezerro para adorar, por quê? Porque eles estavam cansados de esperar Moisés descer. O desespero deles foi tão grande que eles fizeram um bezerro de ouro. E agora, Satanás é tão astuto que ele usa Nabucodonosor para fazer uma estátua também de ouro, na esperança de quê? De adorar. Com a esperança de adorar. E tinha o povo de Deus ali. O povo de Deus estava cativo, não estava? Agora presta atenção. O povo de Deus, os hebreus ou os judeus, eles estavam acostumados com arautos. Aquela pessoa que chega e anuncia. Tipo assim, olha, vem aí o rei. Estava acostumado ou não estava? Estava acostumado com arautos. O povo de Deus estava acostumado com instrumentos para adorar? Muito. Instrumento de cordas, instrumento de metais? Sim. Se prostrar diante de alguém? Não. Mas de dobrar o seu joelho para adorar? Sim. E olha o que faz. Nabucodonosor imita a liturgia, exatamente a liturgia que o povo em cativeiro estava acostumado. Por isso que o pastor está falando que tem coisas que parece que é, mas não é. Cuidado, cuidado onde você está, onde você coloca os pés, em quem está te chamando para adoração. Pastor, mas lá levanta a mão, pastor, lá canta, pastor, mas lá lê a palavra, pastor, mas lá ora, lá tem um pastor. Cuidado, cuidado que há muitos anos atrás, tinha povos e povos sendo enganados da mesma forma. Nabucodonosor sabia disso. Nabucodonosor sabia exatamente que podia dar um docinho para aquelas pessoas que estavam em cativeiro. O que ele faz, queridos? Convoca toda a sua liderança. Pastor, mas a igreja é tão organizada, tem até uma liderança. Quem que ele chama? Os líderes, chama os príncipes, chama governadores, chama os seus maiorais. Ou seja, mas se fulano está lá, se ciclano está lá, quer dizer que está tudo certo, pastor. Tem certeza? Tem certeza disso? E agora ele fala mais uma coisa, Isabel. Ele chama os músicos. Vem cá, músicos. Vem cá com os mesmos instrumentos que esses hebreus estão acostumados. Vem cá com os mesmos toques que eles estão acostumados, irmão Jorge. E eles sabem que quando soa uma trombeta, quando os saltérios são tocados, quando a lira é tocada, o verdadeiro levita chama a atenção de Deus. E agora eu estou apresentando para eles o quê? Um Deus presente. Por quê? Por quê, pastor? Imagina se fosse você. Você serve um Deus verdadeiro, correto ou não, queridos? Mas esse Deus permite que você vai ser prisioneiro de Nabucodonosor.
você vai ser levado cativo. E o diabo, ele é astuto, ele usa da nossa fraqueza. Quando a gente está ali meio borocochô, é exatamente onde ele vai entrar. Essas pessoas estão o quê? Aprisionados. Assim como quando o povo saiu do Egito, eles estão pensando que o Senhor não está ouvindo mais a sua oração. Nabucodonosor dá exatamente aquilo que eles querem. Dá o que para eles? Um Deus para que eles adorassem. Nabucodonosor dá líderes para que eles pudessem ver a liderança lá. Nabucodonosor dá os instrumentos que eles estão acostumados a ouvir. Nabucodonosor dá para eles um arauto para anunciar que ao som da trombeta eles se prostrem e adorem. Eu não sei se você está acompanhando aí capítulo 3 de Daniel. Eu estou narrando o capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor fala assim: ao som, quando o arauto anunciar, e ao som das trombetas, quais são os instrumentos lá? Ó, da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de outros instrumentos musicais, todos tocando junto, vós ajoelheis com o rosto rente à terra, e assim prostrado devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou. Nabucodonosor deu tudo que eles precisavam, só não tinha Deus. Tem coisas que parecem, mas não é. Por isso que o pastor tem conversado muito com o ministério de louvor, para subir no altar, para louvar ao Senhor, para entregar aquilo que você precisa entregar para a igreja. Tem que ter convicção do que você está fazendo. É provável que se eu contextualizasse isso hoje, Nabucodonosor tivesse uma igreja linda, tivesse um pastor, tivesse um ministro de louvor, tivesse as pessoas tocando, tivesse as pessoas recebendo, tivesse uma liderança, tivesse tudo bom, mas deixa eu te falar, se não tem a presença de Deus, de nada adianta. De nada adianta. No mundo está cheio disso, queridos. Quantas portas abertas dizendo que serve ao Deus Altíssimo você conhece? Parece, mas cuidado para que você não esteja servindo Deus de Nabucodonosor. Estão entendendo? Claro, entendendo claro? 1 Crônicas 4. Então o rei Davi escolheu 24.000 levitas supervisionarem o trabalho de construção e administração da casa de Yahvé, o Senhor, e 6.000 para servirem como escribas e juízes. Agora olha só, 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvar o Senhor. Você já imaginou você ter 4.000 pessoas louvando ao Senhor? Coisa linda. Quem já viu o coral de 1.000 vozes? Quem já viu aqui? A Cláudia. Depois você colocar no YouTube, coral de 1.000 vozes, era muito da época de Billy Graham. Montar um coral com 1.000 vozes. Eu consegui em Juiz de Fora com 500 vozes. Um coral com 500 vozes, você não tem noção de como é sentir. Parece que você está sentindo os anjos cantando. É coisa linda. 500 vozes louvando. 1.000 vozes, então, quando você pesquisar no YouTube, você vai ficar maravilhado. Davi separa 4.000 para louvar o Senhor. 4.000. Que coisa maravilhosa. Esse povo está com aquela lembrança linda. Eu estou com saudade disso. Nabucodonosor prepara um ambiente. Ele preparou ou não o ambiente? E ele deu elementos para a adoração. Ele fez tudo certinho. Elementos que o povo de Deus estava acostumado a ouvir e fazer. Davi tinha preparado com um propósito.
Davi preparou essas pessoas para tocar e cantar com propósito. Qual o propósito da sua adoração hoje, querido? Se eu te perguntasse hoje, você veio à igreja hoje com qual propósito? De buscar ou de adorar? De levar para sua casa ou trazer para oferecer a Deus? Você precisa ter propósito. O pastor já pregou isso aqui um dia. Eu tenho falado nos cultos de quarta-feira sobre os nossos propósitos. Inclusive quero agradecer os irmãos que estiveram aqui quarta-feira passada para ver o filme com a gente, A Forja. Que lição de vida que aquele homem traz para a gente, de perseverança, de discipulado, que o irmão Paulo bem frisou, de fé, e de maior lição que eu peguei lá para mim. Cada um pegou um lado, mas o perdão. Propósito. Quando você tem propósito, mesmo quando alguém tira a vida do seu único filho, ele ainda ama e discipula. Aí eu dando spoiler do filme, quem não viu não vai querer ver. Amém, queridos? Entre Davi e Daniel, para curiosidade, passaram-se mais ou menos 400 a 500 anos. Entre 400 a 500 anos entre Davi e Daniel. Mas Nabucodonosor usa a tática de Daniel. A diferença entre o verdadeiro cristão e o incrédulo não é a presença de fé, pois todos vivem pela fé em alguma coisa. Todos nós temos fé. Tem gente que faz fezinha na cena, é fé ou não é? Tem gente que faz fezinha na loto, é fé ou não é? Tem gente que faz fezinha nisso, fé naquilo, fé naquilo. Tem gente que tem fé na água. É fé. Todos nós, o ser humano, na verdade, ele precisa exercer fé. E nós temos fé em tudo. Não é assim? A diferença é o objeto dessa fé. A multidão cria no arauto e no rei, e portanto obedeceu. Queridos, às vezes, lembra quando eu falei aqui um dia que se você tiver Deus aqui, o mundo aqui, para não falar outra coisa, se você vem para o lado do mundo, você está se afastando de Deus, mas se você vai para o lado de Deus, você se afasta do mundo. E a gente, quando a gente se converte, o que é conversão? É quando você está indo para um lado e você muda. O que nós sempre estamos falando na igreja é que você precisa se converter dos seus maus caminhos. Estou caminhando para lá, mas eu preciso me converter e caminhar para os braços do Pai. O problema é que a gente às vezes fica balangando no meio, não sei se eu estou aqui ou se eu estou lá. E exatamente nessa falta de fé, e que a gente busca fé em alguma coisa, que o diabo vai encontrar uma brecha para te oferecer aquilo que você precisa. Quem aqui nunca passou por uma situação de aperto, de repente, irmã Silvana, as coisas aparecem como se fosse uma mágica? Nossa! Aí é capaz de você falar assim, nossa, é de Deus. Quem já aconteceu isso aí? É de Deus. Aí você entra de cabeça, faz porque você acha que é de Deus, e depois, o que acontece, Júnior? Não era. Eu sei que teve uma pessoa aí que fez um negócio também, que já falou aqui, que achou que era de Deus e fez, não perguntou nada, depois deu com o burro na água. É assim que acontece. A gente às vezes procura ter fé, e essa ausência às vezes para a gente, nos faz ficar vulnerável. E quando a gente fica vulnerável, o diabo, ele pode ver o que você pensa? Não, mas ele sabe a sua atitude. Não se esqueça que ele é milenar. Pessoas igual você, ele já viu passar por aqui muitas vezes, e ele sabe que você pode ter uma atitude, e ele joga a isca. Para nós que gostamos de pescar, a gente joga a isca. Se o peixe morder, beleza, mas se ele não morder, a gente tenta mudar a isca, e a gente tenta mudar, e a gente tenta mudar, até a hora que a gente pega. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que os animais, e aí a Camila
veterinário, os animais não são tão burrinhos assim não, tá? Eu acredito no meu mundo que algum peixe já falou assim, olha, não vai ali não, que é frio, hein? Eu já vi um colega que mordeu aquilo ali e nunca mais voltou. É fria. Mas a falta de fé e a fome que aquele peixinho está, ele fala assim, mas eu sou esperto, eu vou morder ali, você vai ver, vou morder e vou voltar. Aí o coleguinha dele, mais um, foi embora. A gente ri, mas é assim que o diabo faz com a gente no pecado, sabia? A gente vê pessoas exercendo fé aonde o diabo colocou como isca, e quando você menos espera, ela está no mundo. A gente conversou, a gente fez uma visita segunda-feira? Quinta-feira fizemos uma visita. A gente consegue enxergar com o olhar do Espírito de Deus, que quando você está conversando com uma pessoa, você está olhando no olhar dela, que ela tem necessidade de Deus, mas ela está mordendo isca do inferno o tempo todo. Você vê que ela está se alimentando com comidas estragadas, e o semblante dela é um semblante caído, mas a pessoa não acorda. Os 3 homens hebreus criam no mandamento de Deus, de modo que desobedeceram. A verdadeira fé não obedece ao inferno. A verdadeira fé, ela sabe em quem crê. A multidão tinha fé? Tinha uma fé ingênua, mas os judeus tinham fé segura. Tinha uma fé segura. Qual é a sua fé hoje, querido? Qual é a sua fé? Será que a gente às vezes não está trocando um gato por lebre? Mas deixa eu te falar uma coisa eu tenho certeza: Deus não nos deixa enganados. Todos nós aqui, já metemos mão em cumbuca, e o Espírito Santo já nos alertou antes, mas nós achamos que tinha o controle, e fizemos, e depois o que aconteceu? Fomos o peixinho. Glória a Deus que Deus tem o quê? A misericórdia de falar assim, pode devolver, porque isso não te pertence. Pense que você é um peixinho que é jogado no rio de novo, porque o Senhor te ama, e Ele nos dá a oportunidade de novo. Os 3 homens podiam ter concordado com o rei, eles podiam ou não ter concordado com o rei. O que você faria? E, aliás, eu nem vou perguntar para você, vou perguntar para mim, vou perguntar para o Natan melhor. O que você acha que o Natan faria em um lugar desse, com um ambiente propício? Tem alguém para adorar? Tem som, tem o notebook lá para ele mexer, o tablet para ele regular o som dos instrumentos. Vamos pensar que Nabucodonosor até escolheu um lugarzinho, como é que chama aquela casinha? Um homezinho, um house mix para ele, com os melhores equipamentos. E falou assim, agora, ao som da trombeta, da buzina, mixado pelo Natan, você vai adorar e prostrar. E o Natan fala assim, olha, eu não vou mixar isso não. O Natan veio acender a fornalha. E o Natan vê Nabucodonosor mandar aumentar a lenha. E o Natan pensa assim, peraí gente, deixa eu rever meus cálculos segundo o meu professor. Eu não sei se eu vou, se eu não vou. Você não pensaria a mesma coisa? Espera aí. Eu sou Sadraque. E aqui estão meus dois amigos. Se eu morrer hoje, quem que vai mexer no som na igreja? Se eu morrer hoje, quem que vai ficar na porta? Se eu morrer hoje, quem que vai cantar?
Se eu morrer hoje, quem que vai pregar? Se eu morrer hoje, quem que vai dirigir o culto? Se eu morrer hoje, quem que vai estar sentado aqui para ouvir o pastor falar? Espera aí. Eu acho que eu não preciso morrer. Será que você não pensaria assim? Eu sei que o Natan não pensaria assim, né, Natan? Mas é capaz que nós pensássemos assim. Eles tinham a opção de aceitar o comando do rei. Os 3 poderiam ter concordado com o rei e defendido sua desobediência com o argumento como? Aí eu anotei algumas coisas aqui. Se alguma coisa se encaixar com você, fique tranquilo, não é mera coincidência. Porque encaixa comigo. Todos estão fazendo isso. Se todos vão dobrar o joelho e adorar, por que eu não? Se os meus amigos que estão em cativeiro vão estar aqui dobrando o joelho e vão adorar essa estátua, por que eu não? Quantas vezes nós falamos isso? Todos estão fazendo, e aí a Carmen fala para a Isabela, você não é todo mundo, você é minha filha, você é Isabela, não é, Carmen? Mas em algum momento a gente tem essa atitude, todos estão fazendo, por que eu não? Eu sei que não falar nada com vocês, como eu disse domingo passado na igreja dos outros, na nossa não. Ou é uma obrigação de nosso cargo. É uma obrigação do nosso cargo. Não é porque todo mundo está fazendo, não é porque Deus te deu um cargo que você fala assim, mas todos da minha empresa assinaram, então pastor, eu também vou ter que assinar, vírgula. É isso que o diabo espera. Eu tenho certeza que nenhum de nós passamos por isso aqui, graças a Deus. Dobraremos nosso joelho, mas não nosso coração. Ah, isso é coisa linda de escutar, né? Né, Gabriel? Às vezes fala isso, né, Rian? Não. Agora esqueci. Não, tá certo, né? Tá não? Ian, falei certo? Quem nunca ouviu? Pastor, eu estou lá, mas eu não estou, eu estou tranquilo, meu coração está de boa. Eu vou até me prostrar diante disso, mas o meu coração está firme em Deus. É legal quando a gente escuta alguém que não aparece na igreja. Oh, quanto tempo eu não te vejo na igreja? Não, pastor, não estou indo, não está dando para eu ir, mas eu estou firme, tá? Eu estou firme. Não, pastor, não, tudo bem, está tudo acontecendo, mas eu estou servindo a Deus em casa, tá? Meu coração está legal. Não é assim? É ou não é? Pastor, eu estou de boa. Eu vou me prostrar, mas meu coração, estamos juntos, está com Deus. Poderia ainda ter dito, podemos ser mais úteis para o nosso povo como oficiais a serviço do rei, do que ser cinza na fornalha. Quem não daria também essa justificativa? Eu sou tão bom no que faço, que se eu morrer hoje na fornalha, a igreja sentirá minha falta. Como que vai ser a igreja sem eu? O que a igreja vai fazer sem o pastor Isaac? Então vou me prostrar, porque se a igreja ficar sem pastor amanhã, ela já ficou 1 ano e agora vai ficar outro, eu prefiro me prostrar, é melhor um Isaac no altar do que um Isaac em cinzas. Quem nunca pensou assim? Eu vou me prostrar, porque amanhã eu vou estar lá louvando ao Senhor, meu coração não se contaminou, e eu vou ser mais útil para a igreja, sendo pastor, do que como cinza nessa fornalha. Foi assim que eles pensaram? Não foi assim. Eles viram para o Nabucodonosor e falaram assim, olha, nós não nos prostraremos diante do seu Deus. Se o Senhor nos livrar, Ele é Deus, mas se Ele não nos livrar, permanece sendo Deus, e eu não vou me prostrar diante de ti.
E aí eu quero que você passe para o versículo 28, Natan. Coisa mais linda. A verdadeira adoração abre mão do seu querer e de sua própria vida. Sabe quando você vai entender que você é um verdadeiro adorador? Quando você lê lá no versículo 28, então Nabucodonosor exclamou: bendito seja Alá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, anjo, e o livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele. Toda a sua confiança nele. Quem é esse ele? Deus. Desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua própria vida e prestar culto e adoração a outros deuses que não fosse o seu Deus. Sabe quando você entende que agora você sabe o que é adoração e a adoração perfeita? Quando você tem um encontro com Deus e Ele fala assim: eu estava à procura de um verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade. É quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, que a sua vida já não mais importa, e você vai falar assim: eu perco a minha vida, mas eu não abro mão da verdadeira adoração. Quando a sua vida deixar de existir, quando você não for mais você, quando você morrer para você, para que Deus viva e esteja em você, essa é a verdadeira adoração. Nabucodonosor achou que colocaria ali um arauto, que colocaria instrumentos, que colocaria uma ordem, que colocaria um Deus, que prepararia um espaço, que ia preparar um ambiente, ia fazer igualzinho. Mas aqueles 3 homens entendiam exatamente quem era o seu Deus, a quem eles serviam, a quem eles prestavam adoração e louvor, a quem eles deviam se prostrar diante de. Um dos nossos grandes problemas hoje nas nossas igrejas é que nós entramos por essas portas, saímos delas, entramos, saímos, entramos e saímos, mas ainda não entendemos o que é adoração. Sou muito eu ainda. Eu estava lendo um artigo essa semana que falou assim: sabe o que nós precisamos? Morrer. Porque você está muito vivo quando você decide a quem você está adorando. Você está muito vivo. A Bíblia fala que enquanto você não morrer para si mesmo, para que Cristo viva em mim, eu não sei qual é a verdadeira adoração. Eu me prostro diante de qualquer e a primeira oferta que for me dada. Olha, eu vou te dar aqui um emprego, mas você não pode mais ir à igreja. Opa, é de Deus. Olha, eu te dou aqui um emprego, mas você vai ter que fazer isso, 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 e você vê que está fora do que a Bíblia te... Opa, é de Deus. Olha, eu vou te dar isso, isso, isso. Opa, é de Deus. Queridos, nós só sabemos quando é de Deus, quando você tem relacionamento com Ele, quando você sabe que o seu próprio eu, a sua própria vontade morreu. Talvez se você perguntasse para o pastor hoje: pastor, qual que seria a sua decisão lá? Eu não sei, eu acho que eu ia falar assim: olha, vamos conversar, vamos dar um tempo para eu pensar, vamos tentar achar um acordo, vamos tentar ver se a gente não entra aqui em um acordo, seja uma coisa boa para você e bom para mim, né, Beatriz? Talvez a gente negocie aqui. Deixa eu te falar uma coisa, querido: a salvação não é negociável. Você não é negociado. Lembra quando você levantou a mão e falou assim: olha, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. A sua vida não é mais sua. Pastor, mas o livre-arbítrio? Você não tem mais livre-arbítrio. Por um acaso eu posso dar um carro para alguém e falar que dia que ele pode viajar, ou que dia que ele pode dirigir, ou para onde ele vai dirigir?
Eu posso fazer isso? Se eu dei o presente para alguém? Não. O meu livre-arbítrio está entregue nas mãos de Deus. Sabe quem tem livre-arbítrio? Quem não tem Deus. Pode fazer o que ele quiser, menos ir para o céu. Você não tem livre-arbítrio, mas você está indo para o céu. Amém? Amém, queridos? A verdadeira adoração é quando você morre para você mesmo. A verdadeira adoração, talvez você vai chegar aqui e não vai ver um louvor tão lindo. Talvez você não vai ver o pastor pregando tão lindo. Talvez você não vai olhar para o lado e ver uma pessoa tão linda. Não olhe. Porque senão a pessoa vai achar que é com ela. Né, irmã Silvana? Não olhe para o lado. Mas uma coisa eu vou te afirmar, queridos. Nós temos buscado a verdadeira adoração. E esse pastor tem buscado adorar o Deus dos deuses. E esse pastor tem buscado levar a igreja a uma verdadeira adoração. Amém, queridos? A verdadeira adoração não se pauta no ambiente. A verdadeira adoração não se pauta numa eloquência. A verdadeira adoração não se pauta em ver os músicos tocando, que graças a Deus nós temos bons músicos hoje tocando. A verdadeira adoração não está pautada no banco que você está sentando. A verdadeira adoração está pautada naquilo que você decide no seu coração com Deus. Para quem você está se prostrando. A história é tão antiga. A história é muito antiga. Mas a realidade é de hoje. É atual. Eu quero convidar o pessoal do coral aqui à frente. Nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino, com mais uma canção.